Vamos ler com bastante atenção. E assim diz: E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem que eu acabei de ler fala acerca do nosso Jesus. Aqui fala também acerca do seu testemunho. Jesus tinha um ministério aqui nesta terra para salvar e resgatar aquele que se havia perdido. João Batista está testemunhando sobre Jesus e sobre ele, e ele diz que na verdade ele batiza com água para o arrependimento, mas vinha um após ele, que é antes dele, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá na sua mão, recolherá o seu trigo do seu celeiro e queimará as palhas com fogo que nunca se apagará. Essa mensagem é uma mensagem muito importante e muito forte, que está falando também acerca do grande juízo que Jesus irá fazer sobre o trigo e sobre o joio, e sobre as palhas que ele queimará com fogo que nunca se apagará. A Bíblia diz que o anjo Gabriel vai visitar uma mulher em Nazaré chamada Maria, e o anjo Gabriel vai anunciar e vai dizer: agraciada, bendita és tu entre as mulheres, porque em ti será gerado o Espírito Santo. Por quê? Porque ela vai gerar o Filho de Deus, e o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que nela será gerado do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora aí o anjo Gabriel vai ter uma conversa com Maria, e Maria vai perguntar: como será isto? Só que há uma promessa aqui, há uma promessa do nascimento de Jesus. Jesus vai nascer em uma cidade, em Nazaré ou em Belém da Judéia. Jesus vai nascer, vai ser judeu, vai cumprir seu ministério. Aí a Bíblia diz que Jesus vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e após o seu batismo, João Batista ele vai testemunhar acerca de Cristo. João Batista vai dizer que Jesus ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Há um mistério aqui sobre esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, que já já você vai entender. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o fogo de Deus, nós recebemos o poder do Senhor Jesus. Só que é um mistério aqui. Como assim? Porque a Bíblia diz que logo que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo vindo de Deus desce em Jesus em forma de uma pomba
purifica. Ele é a água que purifica. E porque nós precisamos desse poder para ser purificado, porque nós somos pecadores, porque nós temos pecados e necessitamos da graça de Jesus. Jesus, ele não precisou ser batizado com fogo, mas nós somos batizados com fogo para nós ser purificados, para nós ser lavados. Será que aqui tem crente que já está lavado pelo poder de Deus? Aqui já tem crente que já foi lavado, porque Jesus, ele não foi purificado pelo fogo, porque ele é o próprio fogo. Aleluia! Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para Jesus tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Tem pecados que você pediu a Deus para você largar. Já vem anos que você pede a Deus para você não praticar mais, porque é necessário o fogo de Jesus em você para você ser purificado e ser lavado com esse fogo. Há um mistério quando fala assim: ele tem a pá na sua mão e recolherá o seu trigo no seu celeiro e queimará as palhas com fogo que nunca se apagará. O que significa pá? É um mistério, porque Jesus é um lavrador. Jesus está no lugar aqui de um lavrador. Ele tem a pá na sua mão. Você for pesquisar o que significa isso? Uma pá é tipo um aguilhão, um tridente, para tipo chacoalhar o trigo. E eira, o que significa eira? É um pedaço de terra. Por exemplo, em uma floresta, no meio da floresta tem um pedaço limpo. Tipo isso. Ele tem a pá na sua mão e limpará na eira o trigo e queimará no fogo a palha que nunca se apagará. Na sua eira está o trigo e tem a pá na sua mão, porque Jesus, ele vai pegar a sua pá e vai chacoalhar o trigo. E quando ele chacoalha o trigo, as palhas vão fazer o quê? Vai cair. E as palhas não servem mais para nada. E Jesus vai queimar as palhas com fogo que nunca se apagará. Sabe o que Deus está dizendo? Tem algumas palhas que estão te atrapalhando, que vai ser necessário eu tirar. Por quê? Porque está atrapalhando a sua vida ministerial na minha presença. E vai ser necessário eu queimar essa palha para não te atrapalhar na sua caminhada no meu evangelho. É necessário essa palha ser queimada para você não se atrapalhar na caminhada com Jesus. É por isso que é necessário essa palha ser queimada, porque Jesus vai pegar a sua pá, vai chacoalhar o trigo no seu celeiro e vai separar o trigo e o joio. Vai separar o trigo e o joio. Quem vai ser queimado no fogo é o joio. Há algo muito importante, que o joio se parece com o trigo. O trigo se parece com o joio, só que o joio não tem o mesmo caráter do trigo. O joio não tem o mesmo caráter do trigo. O joio pode até enganar os irmãos. O joio pode até enganar as irmãs. Mas o joio não pode enganar aquele que tem os olhos como chama de fogo, que está sentado sobre o trono. Sabe por quê? Porque naquele dia o joio será queimado com fogo que nunca se apagará. Há algo muito importante. Sabe por quê? Porque nesta geração que nós vivemos, há muitos pregadores que gostam de mudar a mensagem, gostam de mudar a pregação. Só que se você for ler a história de João Batista, obreiros do Senhor, irmãos que aqui estão, sabe por quê? Porque a mensagem de João para as pessoas que eram da Judeia e do Jordão era assim: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista no deserto era assim: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Para os pobres, a mensagem de João era: arrependemos porque é chegado o reino dos céus.
fugir da ira vindoura. João não mudou a mensagem de João foi a mesma. Sabe o que isso quer dizer? É que tem muitos pregadores que chegam nas igrejas grandes, prega como? Levanta a mão que você vai receber vitória, levanta a mão que eu vou te dar um carro, levanta a mão que você vai receber uma casa. Aí quando chega em uma igreja pequena, bate na igreja, bate nos irmãos. Se você não sair do pecado, vai para o inferno. Se você for focar, vai para o inferno. A mensagem muda, ele é um caráter mudado. Só que João, ele não muda a sua pregação. E Deus está dizendo que vai levantar uma geração que prega a verdade, porque muitos pregadores estão se vendendo. E Deus está falando que vai levantar uma geração que prega a verdade. Não mude a sua mensagem, não mude a sua mensagem, não mude a sua mensagem. Igreja do Senhor, não mude a sua mensagem. Apanhe, mas não mude a mensagem. Seja caluniado, mas não mude a mensagem, porque os pregadores estão se vendendo para ganhar dinheiro, para ganhar uma oferta, para ganhar um trocado. Mas João Batista, ele não queria oferta, ele não queria trocado, ele queria a presença de Deus. Cadê os crentes que querem ser cheios da presença? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Deus, glória a Deus! Glória a Deus! Se você leu a história de João, Glória a Deus! você já viu que João é bastante falado na Bíblia ou pouco falado? Bastante falado. Bastante? Quantos anos João tinha? Quantos anos João tinha? Melhor ainda, João era mais velho do que Jesus, 3 anos. Então quantos anos João Batista tinha? 30? E? Pronto. Peraí, durante esses 36 anos, João Batista viveu onde? No deserto. No deserto. Peraí, durante esses 36 anos, João Batista viveu aonde? Porque Deus levantou João como profeta. Malaquias capítulo 3, a Bíblia diz: eis que eu envio o meu anjo para abrir o meu caminho e preparar as minhas veredas. Olha uma coisa aqui, João Batista, ele ficou menos com os homens e mais. João Batista ficou menos com os homens e mais com Deus. A geração que vivemos é que as pessoas querem viver mais com os homens e menos com Deus, e quer ser profeta. Para ser profeta tem que viver menos com os homens e viver mais com Deus. Para ser profeta tem que viver menos com os homens e mais com Deus. Quer ser profeta, vive mais com Deus. Porque 2 profetas que eu conheço, Deus arrebatou Elias e Enoque. Deus tomou Enoque para si. Uma coisa aqui é que João Batista era nazireu. Como? Não podia passar navalha no seu cabelo e não podia beber bebida forte. Imagine como estava o cabelo de João. Black. A barba. Mas para os olhos humanos, o João parecia um bicho. Pela sua face, porque dos seus cabelos grandes e da sua barba. Só que a roupa de João era diferente, era vestido de pelo de camelo, e sua comida, sua alimentação era de mel silvestre. E João só vivia no deserto. A vida de João era diferente de muitos crentes que hoje vivem. A vida de João era a vida com Deus. A vida de João era pregar no deserto. Pregar no deserto. Pregar no deserto é bom? Pregar no deserto é bom? Tem pessoas que querem pregar para 2.000 pessoas e não quer pregar para uma pessoa. Isso não é pregador. Pregador que prega para uma pessoa e prega para uma multidão. Não tem acepção de pessoa para ele pregar. João era diferente. Uma pessoa ele pregava, 2 pessoas ele pregava, 1.000 pessoas ele pregava. João não
acreditam nisso? Estou sentindo a presença de Deus. Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma reação. Para sentir a presença de Deus, você tem que expressar algo. Porque a Bíblia diz em Salmos 22, versículo 3, que o Senhor dos Exércitos habita nos louvores de Israel. Olhe para mim aqui que eu vou dar um recado para você que odeia louvor, você que não gosta de louvor, você que não gosta de louvar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Deus não é um Deus parado, Ele se movimenta. Deus se movimenta, Ele sai do seu lugar, Ele se movimenta para Ele te abençoar, Ele se movimenta para Ele te encher, Ele se movimenta para Ele você fazer transbordar, Ele se movimenta. Como? A Bíblia diz acerca, em 1 Samuel capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz que o povo de Israel vai agora pelejar contra os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus vão se reunir para pelejar contra o povo de Deus. Aí a Bíblia diz que os filisteus, eles vão vencer a peleja. Aí o povo vai lembrar de quê? Da arca do concerto que estava em Siló. E a Bíblia diz que o povo de Israel vai buscar a arca que está em Siló. E nesse meio estão os dois filhos de Eli, Ófines e Finéias, duas pessoas desordenadas, duas pessoas que não zelavam pela arca de Deus, duas pessoas que andavam errado. Só que Deus estava de olho em Ófines e Finéias, duas pessoas que andavam desconcertadas na presença de Deus. Só que houve um dia que o juízo chegou para os dois filhos de Eli. Aí a Bíblia diz que quando a arca chega em Israel, a Bíblia diz que o povo de Deus jubilaram e a terra estremeceu. Quando Deus desce na terra, há alguma reação. Quando Deus desce na terra, há alguma reação. Por quê? Porque a presença de Deus é algo que vai estremecer a terra e os crentes. Aí a Bíblia diz que quando a arca chega, os crentes começam a pular e a terra começa a estremecer de tanta presença de Deus. E quando a arca chega, há uma diferença. É quando a presença de Deus chega, há uma diferença. Porque quando Deus chega, o diabo já fica de olho. Ali eu não entro porque o homem está lá dentro. Ali eu não entro porque Jesus está ali dentro. Porque o diabo não te pegou até hoje, porque você é cheio do Espírito Santo. Porque o diabo não te derrubou até hoje, porque você tem a presença de Deus. E quando a arca chegou, ó povo, sentiu a presença de Deus. Aí a Bíblia diz que os filisteus ouviram e temeram e disse assim: que grito são esses? E eles percebem e diz: é o Deus do Israel, é o Deus daquele povo. Então a arca chegou naquele lugar. Quando Deus desce na casa, há alguma reação. Quando Deus desce, há alguma reação. Qual é a reação? Ou o crente chora, ou ele dá glória, porque mudo não fica. Porque se você está sentindo algo diferente, você não pode ficar calado. Porque se você ficar calado, você não está sentindo. Porque quando Deus desce na casa, é glória, aleluia, é glória a Deus. É o poder de Jesus. Quando Deus desce na casa, há alguma diferença. Crente sapateia, corta laço, desce terra. Mas glória a Deus, meu Deus. me prove, irmão, que tem que ter alguma reação. Me prove. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, o Espírito Santo ainda estava em cima. Mas a promessa de Jesus foi o quê? Presta atenção aqui, crente.
você receber isso aqui. A promessa de Jesus foi o quê? Ficar na cidade de Jerusalém. Foi na Judeia? Não. Foi no Jordão? Não. Eles iam ser revestidos se eles estivessem aonde? Jerusalém. Porque tem crente que quer ser cheio na Judeia. Tem crente que quer ser cheio no Jordão. Só vai ser cheio em Jerusalém. A promessa é na cidade de Jerusalém. Eu vou para aquele lugar porque lá vou ser cheio. Vai ser cheio nada. Você vai vazio e vai voltar vazio. Porque para ser cheio é debaixo da promessa de Jesus. Na cidade de Jerusalém. É por isso que tem muitos crentes que estão raquíticos e vazios dentro da casa de Deus. Porque está em Jerusalém e quer ir para a Judeia, quer ir para a Jordânia. Mas a promessa é em Jerusalém. Jesus falou ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você só vai sair de Jerusalém se você estiver cheio. Você só vai para outro lugar se você estiver cheio. Você só vai para outro lugar se você sair revestido de Jerusalém. Porque vazio, se você sair, vai voltar vazio. Porque a promessa de Jesus foi em Jerusalém. Aí quando Jesus dá a promessa, olha uma coisa aqui. Eu vou abrir um leque para alguém aqui. Jesus prometeu quem? O poder e o Espírito Santo. Ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que quando Jesus promete, tem crente que espera assim, ó, de mão fechada, braço cruzado. Tem gente que espera a promessa acontecer de braço cruzado. Só que os discípulos esperaram a promessa se cumprir como? Orando. Tem gente que não recebeu. Peraí, vou repetir. A promessa de Jesus foi em Jerusalém. Mas tem crente que espera a promessa acontecer de braço cruzado. Só que não vai acontecer desse jeito. A promessa só vai acontecer se você esperar em oração. Buscando a Deus. Porque os discípulos esperaram unanimemente orando e perseveraram em oração. E de repente veio da onde? Do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E estava todos desordenados, foi? Estava todos desconcertados, foi? Estava todos reunidos. Para Jesus descer tem que ter organização na casa. Para Jesus descer não pode ter separação e nem divisão. Porque Jesus só desce se tiver todos reunidos e todos com o mesmo propósito. Aonde? No céu. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo desce, todos é cheio do Espírito Santo e cada um começa a falar em outras línguas. Como que de fogo. Quando o Espírito Santo desceu, houve reação. Qual foi a reação? Qual foi a reação? Fogo. Qual foi a reação? Línguas estranhas. Há uma reação. Então não vem pra cá pra me dizer que eu estou sentindo Deus calado, quieto, parado na cadeira. Estou sentindo Deus. Porque pra sentir Deus tem que ter alguma reação. O Espírito Santo desce, o poder desce, os discípulos têm uma reação. Aí a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor, há liberdade. Você está livre para dar lugar a Jesus nesta noite. Você está livre para dar glória a Deus nesta noite. Ninguém está prendendo a sua boca para dar glória a Deus. Sabe por que tem crente que não recebe do céu? Porque fica olhando para o irmão do lado, o irmão do outro. Aí se o irmão Isaías der glória, eu dou glória. Se o irmão Paulo dá glória, eu dou glória. Aí você não vai receber nada do céu. Porque a glória tem que vir da sua vontade. O glória tem que vir do céu. Porque a Bíblia diz que Deus não dá espírito por medida. Jesus, ele faz questão de te encher por inteiro. Ele faz questão de te encher por inteiro. Ele faz questão de te encher por inteiro.
Quando a arca está no povo de Israel, a Bíblia diz que o povo perdeu a peleja e os filisteus venceram os israelitas. Agora a arca está onde? Na mão dos filisteus. Estava no povo de Israel, agora está nos filisteus, inimigo de Deus. De que é a arca? Aí a Bíblia diz que a arca foi duas arcas. Não foi duas arcas que foi em Israel, mas foram feitas duas arcas. Uma por Moisés e outra por Salomão. Só que a arca mesmo foi a que Deus mandou Moisés constituir. A Bíblia diz assim, que Deus vai usar Salomão para fazer a arca. A Bíblia diz que ele faz a arca, pega dois querubins com as suas asas de frente para o outro e duas varas, uma do lado da arca e outra do lado. Essas varas eram varas de acácia, para os levitas botar no ombro e levar a arca. E quem ia habitar dentro da arca era quem? Deus. Porque Deus habita no meio dos querubins. Os querubins estão com as asas assim, estendendo um para o outro. E quando a arca está na mão do povo, agora é levada pelos filisteus. E a arca vai ficar na mão dos filisteus quantos meses? 7 meses. Só que Deus, ele não ficou calado. Deus agiu. A arca estava na mão dos inimigos de Deus. Só que Deus colocou doença no povo. A atitude de Deus estava falando para o povo: devolve o que é meu, senão eu vou matar todo mundo. Deus está falando para alguém aqui: eu vou buscar aquilo que é teu, que está na mão de outra pessoa. Aquilo que levaram e tomaram da sua mão, eu irei buscar. Deus, ele não falou para o povo, mas a sua atitude estava falando. Deus botou hemorroida naquele povo. 7 meses estava na mão dos filisteus e Deus feriu o povo. Aí a Bíblia diz que os filisteus ficam perturbados. O que faremos? Aí ele chama os anciões de lá dos filisteus e vai perguntar o que falar para Deus parar de cessar aquele mal. Aí a Bíblia diz que um dos anciãos vai dizer para oferecer ouro, botar ouro dentro da arca e botar a arca onde? Pegar um carro novo, bois, e vai botar a arca em cima do boi. Aí os filhos dizem assim: se ele for para cá, não foi Deus. Se for reto, foi Deus que fez esse mal. Aí a Bíblia diz que ele solta os bois. Não, isso aqui não. Eu quero que o crente vá aprender essa lição aqui. Quando eles soltam os bois, a arca está onde? Em cima dos bois. Quando ele bota o boi para andar, ou as vacas vai ter alguma reação nas vacas. Porque Deus está em cima das vacas agora. As vacas vai como? Bom. A Bíblia diz que as vacas vão ranger, vão gritar porque tem algo em cima da vaca. Será que tem crente que quer ser igual a vaca? Ou tem crente que é pior do que a vaca? Por quê? Pior do que a vaca? Porque a vaca teve uma reação. Quando Deus estava em cima dela, qual foi a reação? Ela não poderia dar aleluia, mas berrou por sentir Deus. Sabe que você está sentindo Deus e está falando alguma coisa? Porque para Deus descer tem que ter alguma reação. Até as vacas aprenderam a lição, mas tem crente que não aprende a lição até hoje. Deus está na casa, está disperso. Em vez de clamar pela presença, está disperso. Está olhando para o irmão do lado, para o irmão da frente, está disperso. E Jesus dentro da casa, e o crente
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você quer milagre de Deus, você tem que clamar por Deus. Voltando lá, João Batista e Jesus, ele limpará seu celeiro e recolherá do celeiro seu trigo e queimará no fogo a sua palha. Não mude o seu caráter. Não mude o seu caráter de crente, porque tem gente que já foi comprada. Tem gente que chega nas igrejas e prega o que o povo quer ouvir. Tem gente que chega nas igrejas e canta o que o povo quer ouvir. É diferente o tempo agora. Naquele tempo o povo louvava o que Deus queria. Nesse tempo agora, não é muitos, mas alguns fazem. Nesse tempo agora, o povo quer cantar o que o povo quer ouvir. O povo quer pregar o que o povo e o pastor quer ouvir. Não quer pregar mais o que Deus quer ouvir e o que Deus quer. Quer pregar o que o povo quer. Está diferente o tempo de hoje. Mas eu creio que nessa igreja Jesus vai levantar pregador da verdade. Eu creio que nessa igreja Jesus vai levantar pessoas que vão cantar com som e vai plantar nessa terra a verdade de Deus. Porque Deus vai levantar o profeta Micaías nesta terra. Deus vai levantar o profeta João Batista, que não vai se vender por qualquer coisa. Deus ficou com João Batista 33 anos. 3 anos João Batista teve o seu ministério aqui de pregar o batismo do arrependimento. Depois ele foi decolar. Aí, após a morte de João Batista, Jesus era parente de João Batista. Há uma lição aqui. Jesus era parente de João Batista. Quando João Batista morre, Herodes manda cortar a sua cabeça por mandado de sua mulher. Ele morre e os discípulos ficam sabendo. Os discípulos vão informar a Jesus. E Jesus vai ficar o quê? Triste pela morte de João Batista. Aí em João 6 diz que quando Jesus ouve essa notícia, ele vai para um lugar deserto para orar. A situação de Jesus estava terrível. Por quê? Ele já sabia o que ele ia passar na cruz. E estava sentindo dor, porque perdeu o seu antequerido João Batista. Só que Jesus, ele não se prostrou. Jesus, ele foi para o deserto. E quando ele foi para o deserto para orar, a multidão estava fazendo o quê? Apertando Jesus, querendo milagre, querendo cura e querendo pão. Só que Jesus, ele não deixou ser levado pela dor. Na situação que Jesus estava, quem precisou mais, foi Jesus ou a multidão? Eu quero que você me responda para você entender. Quem precisou mais, Jesus ou a multidão? Vai ter situação que você vai estar todo acabado, só que Deus vai te usar para outra pessoa que está mais acabada do que você. Vai ter situação que você vai estar em uma tristeza profunda, só que tem outra pessoa que está mais triste do que você, e Deus vai te usar para acalmar esta pessoa. Porque Jesus estava triste e a multidão estava precisando de pão. Aí, tem uma lição para certos crentes aqui. Aí, quando Jesus sacia o povo, ele faz uma pergunta antes de multiplicar os pães. Faz a André, irmão de Pedro: onde compraremos pão? Mas a Bíblia diz que ele pergunta para o experimentar. Aí ele vai dizer: como vamos saciar com 200 dinheiro de pão? Aí Jesus pergunta o que eles tinham. Ele disse que não tinha nada, senão 5 pães e 3. Peraí, andava com Jesus, via milagre acontecendo e dizia que não tinha nada. Quantas pessoas na igreja estão dizendo que não tem nada? Está igual aquela viúva: não tenho nada, não tenho nada, só ando vazio. Anda com Jesus, vê milagre acontecendo e não tem nada. Aí o dízimo fala: mas aqui tem um rapaz, não tem muito não, mas tem pão. Já não tem e fala de quem tem pouco.
aprender agora. Se você não tem, não fala de que tem pouco. Porque aquele rapaz tinha pão. Aí eu vou abrir um leque. Era conhecido aquele rapaz? O nome dele andava em cartaz. Aparecia nas redes sociais aquele rapazinho. Só que aquele rapazinho tinha pão. Tem pessoas que te humilham por você ter pão. Mas o meu nome não sai em cartaz, não sai em outdoor. Não queira sair em outdoor. Queira ter pão. Porque pão você vai saciar uma multidão inteira. Porque os discípulos eram famosos e reconhecidos porque andava com Jesus. Só que o rapaz não era conhecido e nem reconhecido, mas ele tinha o que oferecer. Aleluia. Você tem algo para oferecer? Queira ter algo para oferecer. Não queira fama vazio. Porque fama vazio você vai pregar, vai cantar, mas não vai sair nada. O povo vai querer milagre. O povo não vai querer só palavra. O povo vai querer pão. O rapazinho não tinha muita palavra, mas tinha. O rapazinho não saía em cartaz, mas tinha. O rapazinho vivia uma igreja pequena, mas tinha. O rapazinho não era da igreja grande, mas tinha. Quantas pessoas estão vazias, está sem pão, sem para que o alimentar. Só que Deus, Ele quer pessoas que tenham. Não quer estar vazio, porque você só vai alcançar o pão através da leitura e através da oração. É como eu preguei aqui no culto de oração, porque se eu quero algo de Deus, eu tenho que perseverar em oração. E eu vou dar um conselho e já se coloque de pé. Eu vou dar um conselho para alguém aqui. Vou dar um conselho para alguém aqui, para edificar a sua fé. Se você quer algo de Deus, ou um dom, ou uma porta aberta, ou alguma resposta, e você não tem uma vida de oração, vai ficar difícil quando Deus te responder. Como? Porque se você pede hoje e não pedir amanhã, não pedir depois da manhã, não pedir depois, Deus lhe responder, você não vai saber o que é. Por exemplo, se Deus falar assim, ó, meu filho ou minha filha, estou operando naquela causa. Se você não tem uma vida de oração, você vai viajar no tempo. E se você tiver uma vida de oração e dizer todos os dias, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero essa porta, eu quero esse milagre, eu quero essa porta, eu quero esse milagre. Aí se Deus lhe responder e dizer, meu filho, eu estou lhe entregando o que tu me pediste, você vai entender o que Deus está falando com você. É por isso que tem pessoas que ficam perdidas quando Deus fala. Deus fala, aí a pessoa, o que foi? Eu não entendi o que Deus falou comigo, porque não tem uma vida de oração. Amém, irmão? Amém? Aplauda aí, por favor. Olha, meu irmão, sua oração.